voltamos aqui para as resoluções de equações. Agora, neste momento, nós vamos resolver 4 equações pelo método das equações equivalentes. Vou fazer isso 4 vezes e vou explicar calmamente para que todo mundo saiba o que está acontecendo. Depois disso, a gente vai ver uma alternativa, o método prático, e a gente vai fazer outras 4 questões utilizando o método prático. Quero ver todo mundo dedicado, anotando as informações importantes e, se possível, assista esse vídeo novamente, fazendo as equações para ver se você consegue sozinho, sozinha. Beleza? Vamos lá. Equações equivalentes. Eu vou escrever aqui de novo. 5x é igual a 4x menos 9. Pense na balança. Eu sempre vou querer blocos de x de um lado, blocos numéricos do outro. E lembre-se, a soma de opostos é sempre nula e o produto de inversos é sempre 1. Depois a gente vai perceber onde nós vamos usar a questão do produto. Então vamos lá, eu quero tirar esse bloquinho daqui. O que é que vai acontecer? Eu subtraio 4x, porque o oposto de 4x é menos 4x. Então eu vou ter que somar isso em ambos os membros. Então vai ser 5x menos 4x igual a 4x menos 4x menos 9. E aí isso aqui vai ficar x, porque 5x menos 4x dá 1x. 4x menos 4x dá 0, porque a soma de opostos é sempre nula. E o que é que sobrou? Menos 9. Ou seja, x é igual a menos 9. E esta é a nossa solução. Lembrando que a gente sempre tem que olhar a solução. Por exemplo, menos 9 é natural. Se fosse natural, a gente ia colocar a solução vazia. Assim ou assim. Onde é que eu vou olhar isso? Vou olhar no enunciado. Voltando aqui, ele diz que o universo das respostas é de número inteiro. Então, se der número inteiro, está valendo. Menos 9 é inteiro? É. Então, sim, está valendo. Essa foi a minha letra A. Letra B. 2x mais 6 é igual a x. Observe aqui que eu vou mostrar uma coisa para vocês, até para vocês verem depois e comparar com o método prático. O que é que eu faço para este 6 sumir daqui? Eu vou subtrair 6, ou seja, eu vou somar menos 6, que é o oposto, em ambos os membros. O que é que vai acontecer? 2x mais 6 com menos 6, aqui vai dar 0. Só que desse lado vai aparecer o menos 6. Observe que fica parecendo que esse menos 6, ele caminhou para o outro lado. Mas como eu já disse para vocês, ele não caminha. Então, mas eu tenho um bloco de x aqui, ó, intruso. O que é que eu faço? Eu subtraio x. Então vai ficar 2x menos x, e esse x com menos x, ele vai dar 0, então vai ficar menos 6. Observe que a resposta vai dar x é igual a menos 6. Menos 6 é inteiro? Sim, é inteiro. Observe que na letra A, eu explicitei essas subtrações. Eu subtraí aqui o 4x em ambos os membros, só que aqui eu não mostrei a subtração dos menos 6 em ambos os membros. Aqui deu 0 e eu não escrevi, e o menos 6 eu coloquei aqui, porque eu tinha que subtrair em ambos os membros. Observe que a subtração do menos x aqui ia dar 0, 0x, e ele veio para aqui e eu mostrei. Então, isso daqui é um pouco do método prático, só que lembrem-se, ninguém passa para o outro lado. Vamos resolver agora duas equações que têm a distributiva. O que é isso, Beni? Quando vocês têm sinais de associação, parênteses, colchetes e chaves, por expressões numéricas, a gente sabe que a gente tem que fazer dentro dos parênteses primeiro. Mas pense aqui, 2x e menos 1 não são termos algébricos semelhantes, não podem ser operados. Para isso que serve a distributiva. Então a gente vai distribuir esse valor do 5 aqui para esses dois elementos dentro desse parêntese, mesmo eles não podendo ser operados entre si. Vamos lá, vamos chamar aqui de letra A e letra B dessa parte onde tem distributiva. Mas, como eu fiz na página anterior, na letra A eu vou explicitar as operações. E dessa vez eu inclusive vou escrever em azul. Na letra B eu não vou explicitar, mas eu vou falar. Então,
Antes de fazer as operações, quando tem esses parênteses, a gente tem que fazer as distributivas. Lembre-se que entre o número aqui e o sinal de associação tem uma multiplicação. 5 vezes 2x dá 10x. 5 vezes menos 1 dá menos 5. Aqui também eu tenho uma distributiva. Essa questão da distributiva não tem relação com equilíbrio. Não precisa ter que ter uma no primeiro membro e uma no segundo membro. Não quer dizer nada. A gente só vai aplicar essa distributiva. 2 vezes x, 2x, e 2 vezes 4, 8, observando os sinais da multiplicação. E aí, vamos ver o que é que a gente quer fazer primeiro. Eu quero, por exemplo, tirar esse 5 de intruso daqui. O que é que eu faço? Vou marcar ele. O que é que eu faço para tirar esse 5 daqui? Eu somo 5. Então eu vou fazer assim, ó, 10x menos 5. Vou somar 5 e vou escrever em azul. E vou escrever o restante. Igual a 2x mais 8. O que é que eu fiz no primeiro membro? Somei 5. Eu tenho que equilibrar também somando 5 no segundo membro. Para essa balança, lembre-se da balança que a gente viu na aula anterior, para essa balança ficar equilibrada, eu fiz essas operações em ambos os membros. Então eu vou obter agora uma outra equação que seja equivalente com a primeira. Então vai ficar 10x, isso daqui vai dar 0. Então 2x, e aqui eu vou operar 8 mais 5, 13. Como eu falei para vocês, fica aparecendo só que este menos 5 de vermelho veio para cá, mas ele não passa ninguém. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer esse 2x de intruso sumir daqui. O que é que eu vou fazer? Vou subtrair 2x. Observe, vou subtrair 2x em ambos os membros. Menos 2x de um lado, menos 2x de outro. E o que é que vai dar de resposta? 10x menos 2x, 8x. 8x é igual. 2x menos 2x é 0. Lembre-se, a soma de opostos é sempre nula. Isso vai ser igual a 13. Vamos lá, muita atenção. Por que a gente sempre tem que achar um x ou um y? O coeficiente sempre tem que ser 1. Porque, por exemplo, numa situação de contexto, eu quero saber quanto custa um lápis, uma caneta. Como é que eu faço o 8 virar 1? Lembre-se, multiplica por 1/8, que o produto de inversos é igual a 1. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 8x, vou multiplicar por 1/8, que é o inverso de 8. Observe, e vou fazer a mesma coisa no outro membro. Vai ficar 13, e aí eu também tenho que multiplicar por 1/8. Vamos lá, de azul. E aí, como é que vai ficar aqui o final das contas? 8 cancela com 8, isso vai dar o x que eu queria, e aqui vai ficar 13/8. 13/8. Essa é a minha resposta dessa equação. 13/8 é racional? É. Aí a gente tem que fazer a solução. 13/8. A solução desta equação. Vocês vão poder voltar, porque eu vou apagar essa partezinha aqui para poder responder a letra B. Vamos lá. Nessa letra B, essas operações que vocês viram em azul, não vou mostrar, eu vou implicitar. Mas lembrem-se que antes disso tudo, a gente vai ter que fazer distributivas, seja pelo método de equações equivalentes ou seja pelo método prático, tanto faz, gente. Então vamos lá, repetindo: 10, menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes 3, menos 6. Muita atenção aos jogos de sinais. 8 mais 3 vezes 2x, 6x, mais 5 vezes 3 dá mais 15. Eu quero fazer esse 10 sumir daqui. Na verdade, eu posso somar aqui, ó. Vamos lá. Eu posso ter 10 menos 6, 4 menos 2x. Eu posso dar uma diminuída nisso. Esses termos numéricos aqui eu posso somar. Então, 8 mais 15 dá 23, mais 6x. Beleza. Essa equação é a equação equivalente à de cima, só que menor. Vamos lá, eu quero fazer esse 4 sumir daqui. Eu subtraio 4, então eu nem escrevo mais. Se ele vai desaparecer, se ele vai anular aqui, eu não escrevo mais. O que é que falta fazer aqui? Subtrair 4. Então vai ficar 23 menos 4. Como eu falei para vocês, fica parecendo que esse 4 passou para aqui e ele não passou. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu quero fazer este 6x sair daqui.
eu vou subtrair 6x. Só que eu vou subtrair 6x em ambos os membros. Vai ficar assim, ó, menos 2x menos 6x. Só que eu falei que eu iria implicitar. Então eu não vou fazer isso daqui não. Vamos apagar. Lá do outro lado ele vai zerar, então ele não vai aparecer mais. Então eu somei menos 6x em ambos os membros. É igual a 23 menos 4. Eu posso operar. Dá 19. Isso aqui vai zerar. Isso aqui vai dar menos 8. X é igual a 19. E aí nós temos uma outra situação. Nós vimos lá na primeira aula que a soma de opostos é nula, o produto de inversos é 1, o produto de um número por menos 1 é sempre o oposto dele, certo? Por exemplo, eu tenho 5, quero chegar a menos 5, eu multiplico por menos 1. Eu tenho menos 8, quero que isso vire 8, multiplico por menos 1. Então, todas as vezes que eu multiplico um número por menos 1, eu chego ao oposto dele. Onde isso vai servir? Todas as vezes que eu tiver incógnitas negativas. Então, por isso que a gente multiplica por menos 1. Só que lembre-se, eu tenho que fazer isso em ambos os lados. Então, isso aqui vai dar 8x igual a menos 19. E aí, lembra, como é que eu faço isso daqui virar 1? Multiplica pelo inverso, só que tem que acontecer dos dois lados. Então isso daqui vai cancelar, vai dar x, isso aqui vai dar menos 19 sobre 8. E vai ficar dessa forma, porque 19 é primo, e a solução vai ficar menos 19 oitavos, e é isso. Esse foi o nosso método das equações equivalentes, que muitas pessoas têm dúvidas. Mas como eu disse para vocês, nenhum número passa para o outro lado. A gente acha que o número está passando de um lado para outro. Ele não está, e vocês precisam saber disso. Vamos agora fazer o que é esse método prático. Vou colocar entre aspas, porque esse método prático, na verdade, ele não existe. O método prático é o próprio método da fração equivalente, só que implicitando algumas coisas, e aí as pessoas acham que o número passa. Eu vou escrever a letra C aqui para vocês. 3x mais 8 é igual a 2x menos 3. Vamos lá. Agora eu vou fazer o seguinte, o que as pessoas dizem? Que os números e as letras, os termos algébricos vão passar de um lado para o outro, tá? Vocês sabem que não passa, mas vocês podem fazer assim, marcar os termos algébricos e os termos numéricos. Eu estou aqui fazendo setinhas. Joguem um dos grupos para um lado e o outro do outro. Só que não diga o que muda de sinal. Vocês podem dizer que muda a operação inversa. Então, o que aconteceu aqui, ó, lembrem-se, na real, esse 8 não virou menos 8. Eu subtraí 8 em ambos os lados. É porque o daqui desaparece e o daqui aparece. Esse menos 2 ele não veio para cá. Eu subtraí menos 2x, o daqui desaparece e esse daqui aparece. Mas não tem problema não. Se você quisesse dizer, só para facilitar a sua vida, se você disser que ele vai passar para cá, diga que ele passou mudando a operação, ou pelo menos pense nisso. E esse 8 passou para cá mudando a operação, não mude o sinal não. Lembre-se das operações inversas, certo? A operação inversa está aqui, da adição, subtração, da multiplicação e divisão, da potência à raiz. Então isso aqui vai dar x igual a menos 11. Operando aqui, 3x menos 2x dá x, menos 3 menos 8, menos 11. E vamos lá e não nos esqueçamos da solução. Por quê? Essa resposta inteira então ela tem que ficar aqui na solução. Nem sempre a raiz da equação, que é a resposta, é a solução do problema. Letra D eu vou fazer aqui do lado. Então 7x mais 9 menos 2x é igual a 20 mais 4x mais 1. Aqui estão os termos algébricos. Eu vou deixar eles todos de um lado. Então esse 4 vai passar para cá, né? Lembre-se, eu não gosto dessa fala, mas tudo bem. Eu estou fazendo isso aqui só para simplificar a vida de vocês. E esse 9 aqui, ele vai ter que mudar a operação, ou seja, eu vou subtrair 9 em ambos os membros, que é o correto. Então vai ficar 7x menos 2x menos 4x. Esse 20 já estava aqui, mais 1 menos 9.
De novo, tá, gente? Eu sempre gosto de deixar isso bem claro. Esse 9 passou para cá? Não, na verdade eu subtraí 9 em ambos os membros. Ele daqui desapareceu e não escrevi e ele veio para cá. Esse 4x ele veio para cá? Não, 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 não. É o que eu subtraí aqui, ele desapareceu e aqui ele apareceu. Vamos lá agora operar aqui. 7 menos 2, 5. 5 menos 4, 1. Já chego no 1x, não precisa escrever o 1. 20 mais 1, 21. 21 menos 9 vai dar 12, ou seja, x é igual a 12. Nunca esqueçam da solução. 12 é inteiro? Sim, então vem para a solução. Se a resposta aqui não fosse um número inteiro, bem, mais uma vez, vocês iriam colocar assim ou assim, que representa conjunto vazio. Não existe solução. E nós vamos, mais uma vez, fazer duas equações agora com distributiva, respondendo por esse método prático que na teoria a gente vai passar para um lado e para o outro, que na verdade não é passar para um lado e para o outro, mas tudo bem. Mas lembre-se que antes de tudo nós temos que fazer as distributivas. Vamos lá, vamos chamar aqui de letra A e aqui de letra B. Vamos lá, fazendo as distributivas, só repetindo, 2x, aqui vai dar menos 12, muita atenção, isso aqui vai dar 3x, porque menos 3 vezes menos x, mais. Muita atenção na hora das distributivas, ok, pessoal? 5, e vamos lá, mais com mais vai dar mais, 4 vezes 2, 8x, 4 vezes 1, 4. Vamos lá, vamos ver aqui quem são os termos algébricos, este e este. Quem são os termos numéricos? Vamos lá. Este aqui, menos 12, não esqueça do sinal dele, tá? O mais 5 e o mais 4. O fato é, você vai ter que separar aí os que estão aí marcados de azul com os que estão marcados em verde. E aí, a gente vai fazer aquelas operações que é como se ele passasse para um outro lado. Mas se você quiser somar aqui antes, esses dois de azul pode, Beni? E esses dois de verde aqui pode? Pode, fica até mais fácil. Tipo, 2 mais 3, 5x. E repetir esse menos 12 aqui. 5 mais 4, 9. E repetir esse 8 aqui. Um outro mito é que as pessoas dizem que as letras só podem ficar no primeiro membro. Lembra que tinha primeiro membro e segundo membro? Aí muita gente dizia que só as letras poderiam ficar aqui. Isso é mito. Quer ver? Se eu passar esse cara para cá, por exemplo, menos 12... Se eu subtrair 9, aqui desaparece esse 9. E se eu subtrair 5x daqui, ele desaparece. Ou seja, é como se ele passasse para cá. E esse termo algébrico pode ficar aqui? Pode. O fato é que você tem que fazer essa separação aqui, nesse caso aqui, dos azuis e dos verdes. Isso daqui vai dar menos 12 menos 9, menos 21. 8x menos 5 vai dar 3x. E aí muita gente, ó... Vamos lá, eu vou quebrar um mito. Por que que ele não muda de membro e ele não muda de sinal? Vou fazer uma coisa aqui, vou fazer uma pausa na aula para mostrar para vocês o que era errado, tá? Vamos lá. Tudo que eu vou fazer aqui de preto está errado. Se mudasse de membro e mudasse o sinal desse cara aqui é positivo. Então ficaria assim, menos 21 menos 3 igual a x. E aí eu diria que menos 24 é igual a x. Vocês vão ver que x é igual a menos 24? Não, isso está errado. Então se mudar de membro, mudar o sinal, quem disse isso para vocês está errado. Porque ele nem muda de membro na verdade, muito menos muda de sinal. E o que é que eu vou fazer aqui, Beni, então? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer operações, eu tenho que multiplicar por 1/3 aqui, ó, multiplicar por o inverso desse coeficiente para esse cara virar 1. E eu faço a mesma coisa do outro lado, tá? Se você quiser usar um parêntese aqui, fica melhor. E aí, vamos usar esse símbolo de multiplicação aqui fora, tá? E aí o que é que acontece? Esse 3 cancela com esse 3, eu chego lá no x onde eu quero, e 21 vai ficar 21 sobre 3. Vai ficar assim, ó, menos 21 sobre 3. Só que a gente sabe que menos 21 sobre 3 é igual a 7. E aí, como eu disse para vocês, um outro mito. Bem, eu posso resolver uma equação deixando a incógnita no segundo membro? Pode, desde que ela fique sozinha, isolada com um coeficiente 1, beleza? Então, muita atenção aí. E aí, vamos aqui para a nossa última letra, tá? Lembrando sempre, eu sempre tenho que fazer as distributivas e prestar muita atenção nos sinais. Vamos lá.
Menos 2 vezes x menos 2x. Agora, observe, menos 2 vezes menos 1, mais 2, porque 2 vezes 1 dá 2, menos com menos dá mais. Esse 4 é repetido. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes menos 2, mais 6. E aí, lembrem-se, termos algébricos para um lado, termos apenas numéricos para o outro. Isso está tão errado, eu estou falando isso da forma prática. Observe que um termo só um número, ele também é um termo algébrico, tá? Então, esses aqui de azul vão ficar de um lado. Então, é como se esse daqui estivesse passando para lá. E esses aqui de verde, que vocês estão vendo aqui, vão ficar todos do outro lado. Nós temos que separar isso daí. Então lembre-se, fica parecendo que eles vão mudar de lado, tá? Que na verdade eles não mudam, mas você pode fazer assim sim. Tipo assim, x menos 2x, se ele mudasse de lado, ele muda a operação. Se você vai falar assim, diga que muda a operação, pelo menos isso, usando a operação inversa. Mas na verdade é o primeiro slide dessa aula. 4 mais 6 e esse 2 muda a operação. Lembrem-se disso, certo? Mas você poderia ter somado isso aqui, esses dois de azul antes, esses dois de verde antes, como eu fiz na letra A. Assista esse vídeo com muita calma. Aqui vamos observar os coeficientes. 1 menos 2 menos 1, menos 1 mais 3, mais 2. 4 mais 6, 10, menos 2, 8. E aí, ó, não passa para lá subtraindo e muito menos ele passa para cá dividindo. Você pode botar isso, vai dar 4. Mas se lembre, o que é que aconteceu aqui? Eu vou colocar de cinza para você lembrar. O que é que aconteceu aqui? Como é que esse 2 virou 1? Como é que o número vira 1? Multiplicando pelo inverso. Aí eu cancelei esse 2 com esse 2 e aqui eu multipliquei lá para equilibrar minha balança e aí apareceu isso daqui. E aí a gente faz a solução, não esqueçamos da solução, é igual a 4. Beleza, pessoal? É isso daí. Vocês podem escolher esse método prático, podem fazer isso na prova, porque assim, na escrita, se vocês olharem para isso aqui que está escrito nesse slide, só pronto, quem olha não dá para saber se foi pensado no método prático ou pensado no método das equações equivalentes. Que na verdade é tudo uma coisa só. Esse método prático, eu suponho que foi alguém que deduziu que o número passava de um lado para outro, mas que na verdade não existe. É porque as operações elas ficaram implícitas. Mas vocês podem fazer isso do jeito que alguns aprenderam? Podem, mas lembrando o que realmente acontece. Beleza? No próximo vídeo a gente vai falar sobre equações fracionárias. Um beijo, um abraço e até a próxima!